os nossos amigos This call is now being recorded. com os nossos amigos da Casa Espírita Amor e Caridade, lá de Catanduvas. Que a paz do Menino Jesus penetre em nossos corações e reflita em todos os nossos atos. Jesus foi a alma mais sublime que desceu ao orbe terreno para nos apresentar a mensagem libertadora do Evangelho. Foi com grande dificuldade e sofrimentos que ele viveu num tempo de perseguição e profunda ignorância, tentando abrir os olhos humanos para a verdade imorredoura do Espírito. Cada momento da sua vida pública é recheado de ensinamentos que apontam para a verdadeira felicidade. Sua missão foi a de convocar as almas que aqui padecem a uma conduta redentora, através da correção das nossas imperfeições e da melhoria da nossa condição espiritual, objetivando a nossa transformação moral. Nesse sentido, Jesus foi magnânimo, pois além do discurso, ele ofereceu o exemplo, vivendo plenamente tudo aquilo que ele pregava. Os ensinamentos de Jesus nos conduzem ao amor, em especial ao amor ao próximo. Mas diferente de tudo que já havia sido dito, Jesus nos ensina a amar o nosso inimigo. E é justamente nisto que podemos observar a grandiosidade do Evangelho, pois esta é a expressão máxima do amor, transpassando os limites familiares, de amizade ou de convivência, derrubando preconceitos, a ignorância e, principalmente, o nosso orgulho e egoísmo, que são a expressão máxima, maior das nossas imperfeições. E é por isso, então, que nós escolhemos este tema para nossa reflexão de hoje: amar o nosso inimigo. Por que amar o inimigo? Vamos discorrer um pouquinho sobre isso e vamos refletir. É sempre difícil a gente falar sobre um tema em que a gente ainda tem muita dificuldade na execução. Mas nós não podemos nos acovardar diante desta realidade e ficar esperando que o nosso progresso moral se concretize assim, caindo do céu. De repente, ele desce no nosso colo. Nós temos que fazer a nossa parte. E os Espíritos nos mostram, no Livro dos Espíritos, que o progresso intelectual ele pode impulsionar o progresso moral. Isso está na pergunta 780. E Allan Kardec fez aos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os Espíritos nos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E aí, a 780A, a pergunta, ele diz: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E os Espíritos nos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. Aí, então, o homem pode escolher. Então, por isso que o desenvolvimento intelectual, ele propicia, ele propulsiona o nosso desenvolvimento moral. Por quê? Porque a gente conhece melhor o bem e o mal e pode escolher melhor. Assim como a gente escolhe, também aumenta a nossa responsabilidade. Porque se a gente sabe que não é bom e a gente escolhe, sabendo, a nossa responsabilidade é maior.
Quando a gente fala em desenvolvimento intelectual, não necessariamente nós estamos falando em desenvolvimento acadêmico, de títulos, mas aquele desenvolvimento intelectual que nós também buscamos através do estudo da doutrina, através da reflexão daquilo que a gente lê, né? Procurando a sua aplicação na nossa vida. Então, isso também é um desenvolvimento intelectual, não necessariamente aquele que a gente obtém um diploma, que também é importante e necessário, né? Mas não só isso. Amar o nosso inimigo parece inalcançável para a maioria de nós. Cabe, então, à doutrina espírita trazer um pouco mais de compreensão sobre esse ensinamento de Cristo, para que pouco a pouco, através da fé raciocinada, a gente consiga desenvolver em nós as potencialidades para amar, assim como Cristo nos ama. E a gente fala em desenvolver as potencialidades, porque essas potencialidades elas já existem em nós. Então, já temos dentro de nós virtudes, potencialidades que precisam somente ser desenvolvidas. Então, vamos aproveitar essa noite de hoje para que a gente possa, então, fazer esta reflexão sobre por que devemos amar os nossos inimigos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, nós encontramos amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. Esta é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Se amar o próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. Porque a posse dessa virtude, a gente conseguir amar o nosso inimigo, é uma das maiores virtudes uma das maiores vitórias que nós alcançamos contra o orgulho e o egoísmo. Porque quando nós conseguimos amar o nosso inimigo, nós já vamos ver como é que a gente pode ir avançando nessa questão, nós temos que entender que nós também somos falhos, que nós também erramos, que a mesma raiva que um irmão tem contra nós, que nós temos contra um irmão, pelas falhas dele, ele também pode ter contra nós pelas nossas falhas. Então, nós temos que começar a nos perceber como pessoas imperfeitas e que precisamos da tolerância, da compreensão e do perdão de todos, inclusive dos nossos inimigos. Quando Jesus nos diz que devemos amar o nosso inimigo, em nenhum momento ele disse que nós devemos ter a mesma confiança que nós temos com os nossos amigos, né? Porque se a gente sabe que aquela pessoa nos quer mal, a gente não vai conseguir confiar. A gente não vai ter demonstração de afeto, de bem-querer, da mesma forma que a gente tem com os nossos amigos. A gente não consegue ter essa manifestação de simpatia de uma forma sincera com os nossos inimigos. A gente não vai ter o mesmo prazer que tem entre os amigos quando está entre os inimigos, né? Então,
Jesus também não disse que a gente não vai sentir diferenças, mas o que ele quis nos ensinar é que nós não devemos guardar rancor, guardar ódio, ter desejos de vingança. Jesus nos disse que nós devemos perdoar sem segundas intenções e incondicionalmente todo o mal que alguém ou que nos causaram, né? Jesus nos pediu que nós não opuséssemos obstáculos a uma reconciliação. Jesus pediu que nós desejássemos o bem a todos, inclusive ao nosso inimigo. E até que a gente ficasse feliz com o bem ou com o sucesso do nosso inimigo. Jesus pediu que a gente socorresse o nosso inimigo, se necessário, que nós nos abstivéssemos por palavras ou por atitudes de fazer algo que prejudique o nosso inimigo. Porque vamos refletir com o conhecimento que a gente já tem da doutrina. O mal que eu causar a alguém é mais uma dívidazinha que eu coloco na minha conta. De qualquer forma, sendo provocado ou não sendo provocado. Porque eu não preciso responder a uma provocação na mesma altura. Jesus nos pede que a gente responda o mal com o bem. Por que perdoar? Porque alivia principalmente o nosso coração. Isso não significa dizer que a gente vai encontrar aquela pessoa e vai esquecer o que aconteceu. Não. A gente não está com problema de memória. A gente não vai mais sentir aquela raiva, né? Nós vamos perdoar, aliviar, lembrar o que aconteceu, mas não sentir raiva. Aquilo que às vezes a gente encontra uma pessoa e a gente diz, ai meu Deus do céu, já começa uma dor de estômago. Quem está se prejudicando? Nós. Então Jesus, quando nos pediu para amar os inimigos, ele pediu para que a gente então restituísse o mal com o bem, sem intenção de humilhar, de dizer que a gente é melhor, nada disso. Jesus pediu para que a gente perdoasse, desejando o bem. Por quê? Porque nós conhecemos a lei de causa e efeito, ação e reação. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Os outros nossos irmãos também. Então, aquilo que eles semearam, eles vão colher, nesta ou numa encarnação futura. Por isso é que nós não devemos devolver o mal com o mal. Porque aí nós estaremos na nossa semeadura com mais sementes. E em algum momento virá a colheita. Amar o inimigo é o bom combate que nós iniciamos, porque nós vamos combater em nós a vingança, os maus pensamentos, buscando uma mudança de postura diante do nosso semelhante. Pode até parecer um contrassenso falar em amar o inimigo. Mas se nós pensarmos, amar o amigo é muito fácil.
Ele sempre concorda com a gente sempre concorda com eles. Quando a gente faz uma coisa errada, o nosso amigo, via de regra, nos justifica. Ah, não, mas é que você estava cansada. Não, mas você fez isso porque ele te provocou. O nosso inimigo dificilmente nos chama atenção. E, portanto, o nosso amigo não nos provoca um esforço de melhoria. Não é verdade? E quem é que provoca essa melhoria? O nosso inimigo. Né? Porque ele nos desafia a sermos melhores. Ele nos desafia a desenvolvermos a tolerância, a paciência, e não é sinal de fraqueza nenhum. A gente perdoar, a gente tolerar, né? A gente não se vingar, né? Demonstra, sim, que nós estamos batalhando contra as nossas imperfeições, buscando a nossa melhoria. E aí sim, né? Não dando a resposta ao nosso inimigo, vamos dizer assim, da mesma forma como ele faz. Porque ele está semeando e vai colher. E nós não queremos essa semeadura. Nós queremos nos melhorar. Por isso é que nós estudamos a doutrina, por isso é que nós comparecemos às palestras, ou fisicamente, ou de forma virtual, né? Mas nós buscamos a nossa melhoria. Então, o olhar que nós, estudiosos da doutrina espírita, temos é um olhar diferente. Porque como nós sabemos que nós somos um espírito imortal, nós temos que levar os nossos olhos tanto para o passado quanto para o futuro, porque o presente é somente uma linha. E hoje nós colhemos o que nós semeamos no passado e semeamos o que nós vamos colher no futuro. É esse olhar que nós precisamos ter. Passado, presente, que é uma linha somente, e o futuro. Conhecemos a lei de causa e efeito, né? Sabemos que semeamos e colheremos. Todos semeiam e colhem. E aí nós temos, então, mais uma reflexão a fazer. Nós estamos, assim, didaticamente refletindo sobre o amar o inimigo. Nós falamos que nós temos, então, provas. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Nós estamos há várias existências, possivelmente, e encarnando no planeta Terra. E nós sabemos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Estamos no início de uma transformação, mas estamos ainda muito num planeta de provas e expiações. Se a gente está num planeta de provas e expiações, nós sabemos que a maldade ainda prevalece e que, portanto, nós vamos nos encontrar com homens malvados e perversos. E que esta maldade vai fazer com que a gente nos defronte com nossas provas ou com as provas que nós temos que suportar. Então, vamos lá.
reencarnamos num planeta de provas e expiações. Há diversas existências, né? Nessas existências todas, nós já tivemos oportunidade de resgatar algumas dessas provas pelo amor, mas pela nossa imperfeição a gente ainda não conseguiu. Algumas sim, algumas não. E algumas nós ainda vamos ter que passar pela dor, né? Então, se nós não aproveitamos através do amor, faremos através da dor. Quem sabe se a gente tivesse em outras encarnações se harmonizado melhor com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, né? Quem sabe esta existência poderia ser com um pouco menos de sofrimento, de dores. Mas estamos aprendendo e estamos avançando. Então, se nós sabemos que temos provas a cumprir, que encarnamos num planeta de provas e expiações, onde há maldade, né? Por que é que nós temos raiva ou odiamos aqueles que nos colocam, aqueles que são os instrumentos para que a gente cumpra as nossas provas? Se nós temos que cumprir provas, e essas provas terão que ser pela dor, porque pela dor, pelo amor nós ainda não conseguimos, alguém tem que provocar essa dificuldade para nós. E quem é? Os nossos inimigos. E por que é que nós guardamos raiva, ódio e desejo de vingança contra os instrumentos da nossa evolução? É uma boa reflexão, né? Então, a reencarnação, a cada encarnação, nós temos uma base para entender que nós somos espíritos milenares, que viemos de uma longa jornada, que Deus nos abre uma porta atrás da outra incessantemente. Por mais que a gente erre, a gente encontra a porta aberta. Então, agora, nós podemos compreender, através da doutrina espírita, o porquê dos nossos inimigos. Que o nosso inimigo de hoje normalmente está relacionado com os nossos enganos do passado. Ninguém imagina que nós vamos ter um grande atrito nessa existência que começou agora. Quem sabe há quantas existências nós estamos desperdiçando tempo numa encarnação, nós como vítimas, o outro como algoz, na outra nós como algozes e o nosso irmão como vítima, e assim viemos perdendo nosso tempo, mas cada coisa a seu tempo, evoluindo um pouco, e agora com a grande oportunidade de conhecer e estudar a doutrina espírita, um grande avanço que nós podemos ter. Antes de nós reencarnarmos, normalmente nós pedimos a oportunidade da reconciliação. Quando nós estamos no plano espiritual, nós temos ciência das nossas imperfeições, de todos os equívocos que nós cometemos, e nós queremos nos corrigir e nos reconciliar. E aí nós temos essa oportunidade.
Jesus nos disse: reconciliai com o inimigo enquanto estais a caminho, enquanto estamos na mesma encarnação, enquanto estamos na mesma existência terrena. Vamos nos harmonizar, né? Vamos diminuir essa carga que a gente traz. Não é uma tarefa simples, nem mesmo fácil. Mas nós, estudiosos da doutrina, sabemos que isso é preciso, porque senão a gente vai estar cada vez mais adiando a nossa felicidade. É uma opção que nós temos e as oportunidades estão sempre à nossa frente. Então, se nós sabemos que temos provas não a cumprir para a nossa evolução, nós não podemos nos queixar dos que servem de instrumento para esta prova. Nós temos que agradecer a Deus a oportunidade de ter novamente esta pessoa, este espírito no nosso círculo. E agradecer que ele nos dá a mão para que a gente possa desenvolver a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa tolerância e aprender a perdoar. Assim como o nosso irmão também faz conosco. É uma via de duas mãos. Não somos nós que temos que aprender a perdoar. O nosso irmão também tem que aprender a nos perdoar. Nós sabemos que a maldade não é um estado permanente dos homens, é uma condição momentânea. E assim como uma criança corrige os seus erros, as suas falhas, o homem mau também reconhece os seus erros e se torna bom. Porque nós também já fizemos isso. Nós também já melhoramos muito. O que será que nós fizemos nos tempos primitivos? Nós também cometemos muitas atrocidades. E talvez carregamos até hoje ainda alguma culpa, alguns inimigos que querem se ajustar conosco. Nós sabemos também que a morte física, somente a morte física, não encerra nenhuma situação, né? Ela somente nos tira da presença física daquela pessoa. Mas o espírito, o desencarnado, ele pode continuar perseguindo o encarnado com o seu ódio através da obsessão, da subjugação. Então, por isso que Jesus nos disse, reconciliai com o inimigo enquanto estiver a caminho. Enquanto estamos lado a lado, encarnados, tentemos nos harmonizar para que a briga não continue entre planos ainda. Porque ela continua. A subjugação, a obsessão, que a gente tem conhecimento através de várias situações práticas e também da própria literatura, né? Então, não há nunca um coração tão perverso que, mesmo sem se dar conta, lentamente, ele não se mostre sensível ao bom proceder, né? Mediante um bom procedimento, pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois do desencarne, né? Então, nós podemos ter inimigos entre encarnados e entre encarnados e desencarnados.
Por isso é que nós devemos usar sempre da nossa benevolência, da nossa bondade para com os inimigos encarnados, para que a gente consiga harmonizar antes do desencarne. E se, porventura, houver o desencarne, nós também podemos continuar através da prece, procurando nos harmonizar com o nosso inimigo. Então, em termos práticos, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos ter firmeza de vontade. Não é uma vontade passageira, né? Às vezes a gente lê o livro, assiste uma palestra e a gente fica motivado, né? Mas passa um tempinho, a gente sai da casa espírita e a gente se defronta com várias situações e a nossa vontade já enfraquece um pouco. Não, nós precisamos desenvolver firmeza de vontade. Aquela vontade que vem com a certeza que a gente adquire da bondade e da justiça de Deus. É a certeza na bondade e na justiça de Deus que fortalecem a nossa vontade, né? E ela se desenvolve com a fé raciocinada. Quando a gente entende que tudo que nós fazemos é semente e que, portanto, eu vou colher. Quando eu tenho essa certeza, eu já tenho firmeza na vontade do que eu quero fazer. E depois da vontade, eu preciso de coragem. A base da nossa existência está no pensamento. O nosso pensamento é criador. O nosso pensamento é poderoso. Então, com vontade e com coragem, nós devemos direcionar o nosso pensamento de forma positiva, né? A cada crítica, nós devemos contrapor, buscando observar uma qualidade na pessoa de quem nós gostamos. Olhem só. Recebo uma ofensa, ao invés de pensar mal, eu me concentro buscando uma virtude no meu opositor. Porque assim, todos nós somos filhos de Deus. E todos nós possuímos qualidade. Mesmo que a gente não goste disso. Mesmo que a gente não queira muito achar qualidade no nosso inimigo. Mas eles têm. Eles têm. E esse é um grande exercício que nós podemos fazer, né? Uma ofensa dirigida a nós, um pensamento nosso positivo na virtude do nosso opositor. No início, isso vai ser um processo pensado, né? A gente tem que se policiar para isso. Mas, com o tempo e com vontade, firmeza, isso passa a ser automático. Puxa vida, ele falou isso, mas eu tenho certeza que hoje ele estava cansado. Eu tenho certeza que ele não pensou nisso, porque ele não é uma pessoa malvada. Por trás disso há uma boa intenção. É um exercício que a gente precisa ir fazendo, ir enumerando as qualidades do nosso opositor, né? Mesmo com tempo,
né, com o tempo, a gente acaba mudando a nossa forma de pensar. Embora nós estejamos muito longe, né, de conseguir a plenitude nessa situação, mas alguns frutos sempre serão colhidos. Transformar uma amizade uma inimizade em amizade é algo extremamente reconfortador. E num momento de desamparo, num momento nosso de fraqueza, busquemos sempre o auxílio da prece. Né? A prece nos coloca em sintonia com os bons espíritos. Os bons espíritos nos auxiliam, trazendo bons pensamentos, trazendo influências positivas. Mas a ação é nossa, nós temos que nos lembrar disso. Né? A gente ora, a gente faz uma prece, recebe a influência e temos que agir. Né? Mas guardemos sempre, sempre na oração o nosso socorro, o nosso amparo, né? O nosso pedido de força para que a gente consiga ir vencendo as nossas imperfeições. A vida dá muitas voltas exatamente para que a gente possa ir aprendendo, né? O aprendizado vem com suor e trabalho, nada vem de graça. Tem que ter a nossa mudança de atitude, né? Tem que ter o nosso trabalho diário, minutário, né? Amar o inimigo é uma das tarefas mais difíceis que nós temos. Comecemos doutrinando, pensando no nosso, né, o nosso pensamento, cuidando do nosso pensamento. A ação vai ser uma consequência. Né? Se eu mantiver a minha preocupação com o pensamento positivo, eu, consequentemente, vou passar a agir de forma diferente. A estrada que se apresentará para nós será da forma como a gente construir. A cada avanço, melhora a nossa estrada. Com vontade, coragem e fé, nós vamos conquistar muitos desafetos, tranquilizando a nossa consciência e conquistando a nossa verdadeira felicidade. Assim, amar os nossos inimigos não se circunscreve somente ao círculo da terra e da vida presente, mas também faz parte da grande lei de solidariedade humana e fraternidade universais, ancorados pelo princípio do amor, que foi o grande ensinamento que Jesus nos trouxe. Então, nesse momento, nós encerramos essa reflexão de hoje, com o coração cheio de alegria, por estar mais uma vez refletindo sobre esse assunto tão importante, trazendo os ensinamentos de Jesus mais ativos, mais presentes à nossa vida. Desejamos a todos que retornem aos seus lares mais leves, mais felizes, e que nós possamos nos encontrar em outros momentos para compartilhar essa doutrina tão bonita, tão esclarecedora e tão educativa que nós temos em nossa vida. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos.